amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos motivo bastante para nós servirmos a esse Deus com alegria. Porque se nós estamos de pé até aqui, é porque esse Deus nos auxiliou. Ele nos deu força. Nós estamos com os nossos pés calçados, nós nos alimentamos hoje, se temos um teto sobre o qual nos abrigamos, se a nossa família ela está sendo bem cuidada, tudo isso são as misericórdias de Deus, que nos alcançou e nos deu tudo isso. Nós vamos continuar firmes, meus irmãos, e nós vamos estar alegres na presença desse Deus, porque esse Deus está conosco, esse Deus não nos abandonou. As suas mãos de bondade, de poder e força estão nos auxiliando. E nós somos mais do que vencedores. As promessas que foram feitas a cada um de nós, Deus as cumprirá. Porque Deus é fiel. A despeito, meus irmãos, das nossas fraquezas e limitações, nós não deixamos de ser o povo de Deus. Nós continuamos sendo o povo de Deus. E veja, meus irmãos, nós somos os eleitos desse Deus Todo-Poderoso. Somos a noiva de Cristo. Vejam o valor que nós temos para esse Deus. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas cabeças continuarão erguidas. Não é com orgulho, mas é como uma posição de vitoriosos. Porque à frente de nós está Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele quem está nos conduzindo. É Ele quem vai pôr por terra as barreiras, e a igreja avança como um exército poderoso e triunfante, porque o poder não é nosso, Ele é Deus. E Jesus, meus irmãos, Ele fez uma promessa, está registrada no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ali Jesus diz assim: eis que vos dou o poder para pisardes escorpiões e serpentes, sobre todo o poder do mal. Então a igreja tem poder, meus irmãos, porque é dado por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores. É motivo, meus irmãos, suficiente para nos alegrarmos na presença desse Deus. A vitória é nossa. Meus irmãos, Deus Ele pôs uma palavra em meu coração, em minha boca. Ela está registrada no Salmo número 30. E diz assim, meus irmãos, olha que título lindo dessa mensagem. Diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo e canção da dedicação da graça. E diz assim o versículo 1: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há o meu sangue quando desço a cova? Porventura que louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio.
tornaste o meu pranto em fogueiro, desatastes o meu saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o contexto, meus irmãos, desse salmo de número 30? Aqui diz assim, que ele é um salmo de agradecimento por uma grande vitória que Davi ele recebe das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Davi, ele esteve muito enfermo. O salmo de número 38 e o salmo de número 41. No salmo de número 38, Davi, ele relata ali o quão terrível era a sua enfermidade. Ele diz que feridas se abriram no seu corpo e ele passava o dia inteiro com febre. E no salmo de número 48 já fala de Davi sobre o leito, mas suplicando a Deus a misericórdia dele. E Davi, ele obtém a vitória. E os inimigos de Davi, meus irmãos, como diz o salmo aqui, eles sorriam e eles queriam ver a morte de Davi e diziam assim em seus corações, observando a enfermidade de Davi e dizendo assim: agora uma terrível enfermidade o acometeu, esse homem está sendo castigado por Deus e logo lhe sobrevirá a morte. Mas amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Davi, ele se humilha diante desse Deus Todo-Poderoso, e os seus inimigos não conseguem o que eles estavam desejando em seu coração, ver a morte de Davi. Mas Davi procura, Davi restitui, Davi ao seu ofício de rei, e Davi é vitorioso. E aqui diz assim, salmo a dedicação da casa. Nós não sabemos, meus irmãos, se essa casa ela se trata do palácio de Davi, construído com a ajuda do rei Irão, de Tiro, ou melhor, hoje, meus irmãos, essa cidade ela se localiza geograficamente no Líbano. Nós não sabemos a que casa Davi estava se referindo, ou se a tenda, meus irmãos, que ele construiu e colocou sobre o monte Sião para receber a arca do Deus Todo-Poderoso, que ficou 7 meses nas mãos dos filisteus e 20 anos na casa de Abinadab, meus irmãos, e também 3 vezes na casa de Obed-Edom. Nós não sabemos a que casa Davi se refere aqui, mas nós sabemos que esse salmo, meus irmãos, ele registra a vitória de Davi. Meus irmãos, a misericórdia de Deus vindo sobre Davi, e Davi sendo vitorioso e agradecendo ao Deus Altíssimo. Igreja amada, Deus está conosco. Nós somos o povo desse Deus Todo-Poderoso, servimos o mesmo Deus que Davi servia. É diferente conosco? Deus não está conosco? Deus não enxuga as nossas lágrimas, ainda que haja, meus irmãos, uma multidão de olhos observando a nós e desejando a nossa derrota, a nossa ruína e a nossa queda, mas eles não verão isso, porque nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Deus está pelejando por nós. Igreja amada, continue orando, clame a Deus, porque Deus é misericordioso. A vitória, ela está chegando. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Os inimigos não verão aquilo que eles desejam ver, a nossa derrota, querendo ver o nosso lar destruído, querendo nos ver cabisbaixo e humilhados. Eles não verão isso, porque Deus está conosco. A vitória é nossa. Igreja amada, fica alegre e firme na presença desse Deus, porque Deus está pelejando por nós. Envergonhados eles ficarão, assim como os inimigos de Davi, que desejavam a sua ruína. Deus está conosco.
os obstáculos são postos por terra pelo Deus Todo-Poderoso. Nós avançamos e triunfamos porque não lutamos com armas carnais, mas lutamos com as armas espirituais. E Cristo Jesus é o nosso defensor. Ele está à nossa frente. A vitória é nossa e da nossa família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, é assim mesmo. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Há um desânimo muito grande. Mas nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. Nós temos que nos encher de poder do alto, para que possamos continuar com os nossos pés firmes na presença desse Deus. Mas orem, meus irmãos, orem por todos os servos e servas de Deus. Peça a Deus para fortalecê-los, porque todos nós precisamos. O inimigo luta para ver-nos derrotados, mas ele não vai ver. Essa igreja aqui, ela é de Deus. Jesus, ele está aqui. Ele fez a promessa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou Deus não está aqui? É claro que Deus está. Deus está aqui cuidando dessa igreja. E essa igreja, meus irmãos, ela vai crescer muito. Deus já está enviando as almas e vai enviar mais ainda. O inimigo luta para que as portas dessa igreja aqui se fechem, mas ele não vai conseguir, porque o poder do nosso Deus é maior. Não foi Deus quem abriu esta porta. Vocês precisam acreditar que Deus está com vocês aqui, conosco, meus irmãos, e pelejando por nós, pela sua amada igreja. Não vai fechar, ela vai prosperar. As almas receberão forças de Deus, permanecerão aqui, porque esse é o objetivo da igreja sobre a face da terra: é alcançar as almas, e a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao bom Deus. Que Deus abençoe a toda a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. E o nosso Deus seja sempre engrandecido, em nome de Jesus.